Olá, meu nome é Gabriela e hoje nós vamos estudar o binômio de Newton. Vamos lá. Primeiro, nós vamos entender o conceito de fatorial. O fatorial de um número natural n, representado pelo símbolo n com a exclamação, é um número definido por. Então, primeiro conceito, 0 fatorial é igual a 1. Em seguida, n fatorial. N fatorial vai ser igual a n, que multiplica n menos 1 fatorial para qualquer n pertencente aos naturais sem o zero. De um modo geral, nós temos que o n fatorial será n que multiplica n menos 1, n menos 2, n menos 3 e assim por diante até chegar no 3, 2 e 1. Então, o número fatorial nada mais é do que você multiplicar por todos os seus antecessores naturais. Então, nós vamos sempre diminuindo de 1 em 1 até chegar no número 1. Vamos ver um exemplo. Calcular 3 fatorial. 3 fatorial é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1. A gente sempre acaba aqui no número 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, 3 fatorial é igual a 6. 5 fatorial. 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, nós sempre vamos diminuindo de 1 em 1 até chegar no número 1. Fazendo a multiplicação, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 120. Agora, aqui na forma de divisão. Sempre que nós temos uma divisão, nós vamos abrir o primeiro. Quando eu falar abrir, é fazer esse procedimento aqui. Nós vamos abrir o numerador, que é o carinha de cima, até chegar no denominador, que é o carinha de baixo. Assim, a gente consegue fazer uma simplificação. Então, olha, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial. Como é um produto em cima, nós podemos fazer essa simplificação. 4 fatorial por 4 fatorial é igual a 1. E 6 vezes 5 é igual a 30. Então, estes são alguns exemplos de números fatoriais. Lembrando que, numa divisão, nós sempre vamos abrir o numerador até o denominador. Para então, nós podemos fazer uma simplificação e facilitar os nossos cálculos. Bom, ainda o número fatorial. Sendo n e k dois números naturais, o número binomial de ordem n e classe k, ou simplesmente o binomial de n sobre k, representado pelo símbolo nk. Então, esse é um número binomial. Lembrando que não tem o traço da divisão aqui, tá? A gente, às vezes, fica tentada a colocar o tracinho da divisão, mas não é uma divisão, é um número binomial. É um novo número natural definido por. Então, sempre que nós tivermos um número binomial nk, nós podemos escrevê-lo da seguinte forma. N fatorial dividido por k fatorial, que multiplica n menos k fatorial. Isso sempre para n maior ou igual a k. Se o n for menor do que o k, o número binomial será igual a zero, tá certo? Então, sempre que você encontrar este número binomial, nós precisamos reescrevê-lo da seguinte maneira. Vamos ver um exemplo. Então, nós vamos calcular os números binomiais. Aqui eu tenho a nossa equaçãozinha. Então, vamos lá. 5 e 3. O de cima é o 5, vai ser o n. E o de baixo, que é o número 3, vai ser o k. Então, vamos substituir. Vai ficar 5 fatorial dividido por 3 fatorial, abre parênteses. 5 menos 3 fatorial. Bom, eu vou copiar mais uma vez. Então, vai ficar assim. 5 fatorial, 3 fatorial, 5 menos 3, 2. 2 fatorial. Como é uma divisão, eu vou abrir o carinha de cima, que é o numerador, até o maior elemento do denominador, no nosso caso, 3 fatorial. Então, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. O 3 fatorial eu vou manter e o 2 eu vou abrir, ó, 2 vezes 1. Bom, agora nós podemos cortar este com este e fazer uma simplificação do 2 com 4. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2.
e 5 vezes 2 é igual a 10. Então, este número binomial é um número natural igual a 10. A mesma coisa com o de baixo. O 7 será o nosso n e o 4 será o nosso k. Então, 7 menos 4 fatorial. Copiando ainda, nós teremos 7 menos 4, 3 fatorial. Então, eu vou abrir o 7 até o maior número do nosso denominador, no caso, 4. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Vou copiar o 4 fatorial e vou abrir o 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Bom, vou simplificar o 4 fatorial com 4 fatorial, e eu sei que 3 vezes 2 é igual a 6. Então, eu também posso fazer essa simplificação. E 7 vezes 5 é igual a 35. Então, este é o número binomial, é o número natural que representa este número binomial. E, por fim, nós temos 3 e 8. Bom, aqui nós podemos colocar direto que é igual a 0. Por quê? Porque nós temos que o 3 é menor do que 8. Ou seja, n é menor do que k. Logo, este número binomial será igual a 0. Tudo bem? Então, é bastante simples. Dado um número binomial, nós conseguimos encontrar o número natural correspondente. Lembrando que se o n for menor que o k, o número binomial será 0. Bom, algumas propriedades dos números binomiais. Primeiro, números binomiais complementares. Os números binomiais nk e n-k, chamados complementares, são iguais. Simbolicamente, supondo que o n seja maior ou igual a k, nós temos que o nk é igual ao n menos k. E a consequência da propriedade é uma propriedade que nós usamos bastante para resolver alguns números binomiais, que é essa. Se os números naturais n, k e p forem tais que n é maior ou igual a k e n é maior ou igual a p, então, quando nós tivermos nk igual a np, nós teremos duas situações, ou duas hipóteses. Ou k é igual a p, ou k mais p é igual a n. Então, sempre que você tiver igualdade de números binomiais e o carinha de cima, que é o n, for igual, nós temos duas hipóteses. Ou os carinhas de baixo também serão iguais, ou a soma deles será igual ao carinha de cima, no caso, o n, tá certo? Então, olha o exemplo. Resolver a equação, dado os números binomiais que são iguais e diferentes de zero, sendo x um número natural maior que 1. Bom, repare aqui, ó, 2x e 2x. Então, aqui seria o n igual a n. O x menos 1 seria o nosso k. E o 3 seria o nosso p. Se nós temos uma igualdade, ou k igual a p, ou k mais p igual a n. Então, vamos resolver. A primeira hipótese. X menos 1 é igual a 3. Ou x menos 1 mais 3 é igual a 2x. E agora, nós vamos resolver essas equações do primeiro grau. Bom, o 1 que está menos vai passar mais. Logo, x será igual a 4. Aqui, eu vou passar esse x para este lado. E vou resolver aqui, ó. Menos 1 mais 3, 2, igual a 2x menos x. 2x menos x é igual a x. Logo, x igual a 2. Portanto, esses três pontinhos representam. Portanto, o conjunto solução, ou conjunto verdade, será 2 e 4. Então, tanto os números 2 quanto o número 4 satisfazem essa condição. Sempre que nós tivermos uma igualdade de números binomiais deste tipo, nós teremos duas respostas.
mais ainda algumas propriedades. Binomiais do tipo n0 e nn. Dados números binomiais, nós temos que para qualquer n pertencente aos naturais, sempre que o carinha de baixo for zero, para qualquer n, o número binomial será igual a 1, tá certo? Então, se tiver o zero ali embaixo, você nem precisa resolver 1 direto. Agora, se ambos forem iguais, ó, n e n, será igual a 1. Você até pode colocar na equaçãozinha, fazer n fatorial dividido por k fatorial, vai dar tudo certo, mas só que você vai chegar no 1. Então, por definição, como uma propriedade, você já pode, sempre que tiver n e n, dar o número binomial, que será igual a 1, tá certo? Bom, agora a gente vai ver o triângulo de Pascal, porque um pouquinho mais para frente a gente vai usar algumas propriedades do binômio de Newton e nós vamos precisar do triângulo de Pascal. Então, o triângulo de Pascal é uma tabela formada por números binomiais, dispostos de tal forma que os binomiais de mesmo numerador, que é o carinha de cima, situam-se na mesma linha e os de mesmo denominador, que é o carinha de baixo, na mesma coluna. Então, aqui nós temos uma representação de parte de um triângulo de Pascal. Então, aqui nós temos linhas e colunas, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna e assim sucessivamente. Bom, reparem que aqui, ó, o carinha de baixo, que é o denominador, é o zero. Então, todos dessa coluna possuem o mesmo denominador, que é o zero. E na linha, todos possuem o mesmo numerador, ó, 1 e 1, ó, 2, 2 e 2. Então, nós temos a sequência e vai até o enésimo termo. Lembrando que começa pelo 0, 0, depois 1, 0, 1, 1 e assim sucessivamente. Lembrando que começa sempre com o número que está no numerador e o zero e termina quando os números forem iguais. Colocando nessa disposição, nós podemos encontrar aqui, ó, um triângulo e por isso que é chamado de triângulo de Pascal. Bom, a regra prática. Existe uma regra prática aqui para resolvermos, para encontrar qual é o binomial referente a cada um deles, qual é o número natural referente a esses binomiais, nós teríamos que colocar na equação. Mas existe uma regra prática. Lembrando que esse carinha aqui, ó, é o 1, este também é o 1 e este também é o 1, certo? Porque esse aqui tem 0, 0, esse 1, 0 e esses são iguais. Então, reparem que esse aqui, 2 e 2, também vai ser igual a 1. Porque 2 é igual a 2. O numerador e o denominador são iguais. Este daqui, ó, também vai ser igual a 1. Então, os extremos todos serão 1. Aqui é a mesma coisa. Como aqui é 0, 0, 0 e 0 no denominador, que é o carinha de baixo, aqui também todos serão 1. Então, repare que no triângulo de Pascal começa por 1 e termina com 1 também. A regra prática é a seguinte. Bom, nós vamos começar com o número 1, certo? Porque seria o primeiro binomial aqui, 0, 0. Lembrando que os de baixo também são 1 e 1, ó. Porque 1 e 0 vai ser 1, 1 e 1 vai ser 1. Então, vai ficar 1, 1 e 1. Primeiro número sempre começa com 1 e depois a gente sempre vai terminar com 1 também. Mas olha como vai ficar. 1. Agora, nós vamos somar os dois números de cima, ó. 1 mais 1, 2. E termina com 1. Tá certo? Vamos continuar. Começa com 1. Nós vamos somar, ó. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. E termina com 1. E nós vamos fazer mais algumas linhas para você entender. Então, vamos lá. Começa com 1. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. Termina com 1. A última linha. 1. 1 mais 4. 5. 4 mais 6. 10. 6 mais 4. 10. 4 mais 1, 5. E termina com 1. Então, nós poderíamos continuar infinitamente até o enésimo termo ou o termo que você desejar.
Lembrando que aqui a gente tem que pensar que aqui vai ser a linha 0, aqui vai ser a linha 1, aqui vai ser a linha 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Por que eu coloquei isso? Então, aqui a gente tem o nosso triângulo. Por que eu coloquei isso? Porque mais para frente, quando nós tivermos uma potência, nós vamos precisar da linha correspondente do triângulo de Pascal. Então, por exemplo, se nós tivermos uma potência elevada à quarta potência, nós vamos usar a linha 4. Se a gente tiver a quinta potência, a linha 5, e assim sucessivamente, mas já vou explicar melhor. Então, essa é a regra prática. Com poucos minutinhos, você consegue construir um triângulo de Pascal sem ter que fazer maiores cálculos, tá certo? Lembrando que a primeira sempre começa com 1 e termina também com 1, e a gente sempre soma os de cima, os dois de cima, para encontrar o número de baixo. Bom, teorema do binômio de Newton. Aqui que nós vamos precisar da linha do triângulo de Pascal. Então, teorema do binômio de Newton. Sendo x e y dois números reais e n um número natural, demonstra-se que, se nós tivermos x mais y, ou poderia ser menos aqui também, elevado a um expoente n. Nós, normalmente, aprendemos em fatoração quando o expoente é 2 e o expoente é 3. Então, nós já sabemos de cor. Por exemplo, quando for ao quadrado, primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, até aí a gente decora fácil. O do cubo também. Tá dentro quando a gente estuda a fatoração, a gente também aprende ao cubo. Agora, quando for quarta potência, quinta potência, sexta ou qualquer número nessa potência, como nós fazemos para achar? Nós vamos utilizar o teorema do binômio de Newton. Então, sempre que nós tivermos uma potência maior do que aquela que a gente sabe de cor, nós saímos por aqui. Como que funciona? O primeiro aqui vai ser n e 0. Lembrando que n é o nosso expoente. Então, vai ficar n0, n1, n2, até chegar no nn, tá certo? Bom, o primeiro carinha, que no nosso caso é o x, vai começar com o expoente n. E o segundo carinha, que no nosso caso é o y, vai começar com 0. Os expoentes do x vão diminuindo de 1 em 1, olha. De 1 em 1, até terminar no 0. E os expoentes de y vão aumentando de 1 em 1 até terminar no n, tá certo? Então, cada parcela corresponde a um número binomial. Então, por exemplo, n0, o primeiro carinha elevado a uma potência e o segundo carinha elevado a outra potência. Lembrando que o x vai diminuindo de 1 em 1 e o y vai aumentando de 1 em 1. E até chegar no enésimo, que é o expoente aqui, tá certo? Com letra, assim parece meio complicado, mas com número vai ficar um pouco mais fácil. Bom, algumas coisas aqui para a gente observar as identidades. Lembrando, todo número elevado a 0 é igual a 1. Se a potência for 1, nós teremos x mais y. Se a potência for 2, vai ser quadrado do primeiro mais 2 vezes, como eu já tinha falado. E se a potência for 3? Agora, reparem, esses números aqui, ó, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Estes números são elementos do triângulo de Pascal. Se vocês repararem, são exatamente as primeiras 4 linhas. Linha 0, linha 1, linha 2 e linha 3. Então, os números que multiplicam as letras, ou seja, os coeficientes, eles pertencem ao triângulo de Pascal. Por isso que ele vai facilitar bastante na hora de nós resolvermos uma potência como essa. Nota-se, então, que nas parcelas de cada desenvolvimento, as potências de x aparecem com o expoente em ordem decrescente. Então, o x, nesse caso, é o primeiro carinha, não se apegue à letra, mas sim ao primeiro termo, ou seja, primeiro membro. Ele vai estar com expoentes decrescentes. E o segundo, que no nosso caso é o y, vai estar com expoentes crescentes. E os coeficientes numéricos, que são os números que multiplicam as letras, eles coincidem com os elementos das linhas
do triângulo de Pascal. Então, olha um exemplo. Utilizando o teorema do binômio de Newton, desenvolver 2x mais 1 elevado a 4. Bom, primeira coisa, o n, é o nosso expoente, é 4. Pensando no triângulo de Pascal, nós precisamos pegar a linha 4 do triângulo de Pascal. O primeiro carinha é tudo isso daqui, ó. Então, o nosso primeiro carinha é o 2x, que é o nosso primeiro termo. Então, na equação que estava x, nós vamos pegar o 2x, tá certo? Tem que pegar todo o número. E o segundo carinha vai ser igual a 1. Então, nós vamos desenvolver. Lembrando do triângulo de Pascal, a linha 4 será igual, ó. Então, vou pegar aqui, ó. Do triângulo de Pascal, linha 4. A linha 4 nós teremos 1, 4, 6, 4, 1. Então, vamos começar o desenvolvimento. Lembrando que estes serão os números dos coeficientes numéricos. Então, vamos começar. 2x mais 1 elevado à quarta. Nós vamos pegar o primeiro coeficiente numérico, no caso, o número 1. E nós vamos pegar o nosso primeiro carinha, que é o 2 elevado a x, e elevar ao n, que é o 4, vezes o segundo carinha, que é o 1, elevado a 0. Mais, agora vamos pegar o próximo coeficiente, 4 vezes o primeiro carinha, só que agora o nosso expoente nós vamos diminuir 1. Então, lembrando que os expoentes do primeiro termo, que é o primeiro carinha, a gente vai sempre diminuindo 1, e do segundo nós sempre vamos aumentando 1. Então, se aqui é 4, agora vai ficar 3. E do segundo termo, nós vamos aumentar 1. Mais, pegando agora o próximo coeficiente, 6. 2x, diminuindo 1, nós temos o 2, e aumentando 1 no segundo. Mais, pegando o próximo, 4, 2x elevado a 1, 1 elevado a 3, mais o último aqui, 1, 2x elevado a 0, 1 elevado à quarta. Então, reparem que no primeiro termo aqui, ó, o 2x começou com o expoente 4 e o y, que seria o nosso 1, começou com 0. Quando termina, o primeiro termina com 0 e o segundo com o 4, que é o expoente, tá certo? Então, vamos resolver agora. Vai ficar 1 vezes 2 à quarta é igual a 16. X à quarta, 1 elevado a 0, 1. Mais 4 vezes 2 ao cubo, 8. X ao cubo, 1 elevado a 1, 1. Mais 6 vezes 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado, 1 ao quadrado, 1. Mais 4 vezes 2x elevado a 1, 2x. 1 ao cubo, 1. Mais uma vez. 2x elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. 1 à quarta, 1. Agora, vamos arrumar. Então, 1 vezes 16x à quarta vezes 1, 16x à quarta. Mais 4 vezes 8, 32 vezes 1, 32x ao cubo. Mais 6 vezes 4, 24 vezes 1, 24x ao quadrado. Mais 4 vezes 2, 8, vezes 1, 8x, mais 1. Então, esta será a resposta. Tá certo? Então, sempre que nós tivermos dois números somados ou subtraídos elevado a uma potência, nós podemos usar o teorema do binômio de Newton e, por meio do triângulo de Pascal, chegar à resolução. Essa é a maneira mais prática de chegar. Você poderia, neste caso, como o expoente é par, por exemplo, dividir em 2 ao quadrado, como
2x mais 1 ao quadrado vezes 2x mais 1 ao quadrado. Resolver esses quadrados, porque nós normalmente sabemos como resolver. E depois fazer uma distributiva. Dá certo do mesmo jeito, porém vai ser muito mais trabalhoso. Então, se você lembrar desse conceito, que não é difícil, lembrando que os coeficientes numéricos são do triângulo de Pascal, o primeiro termo vai diminuindo de 1 em 1 e o segundo termo aumentando em 1 em 1 até chegar no expoente, no caso o n. Então, se você entender e praticar, vai ficar bem fácil na hora de resolver. Bom, termo geral, ainda do teorema do binômio de Newton. Podemos concluir que o termo de ordem k mais 1 do desenvolvimento de x mais y elevado a n, feito segundo os expoentes decrescentes, que foi o que nós acabamos de fazer, de x é. Então, nós acabamos de fazer exatamente isso. Mas essa equação é para achar um termo geral, ou seja, quando eu quiser, num desenvolvimento enorme, por exemplo, eu quiser achar um único termo. Então, vamos pensar que nós temos 15 termos e eu quero o terceiro termo ou o oitavo termo. Eu não preciso abrir e resolver toda a equação como nós fizemos anteriormente. Nós podemos achar um único termo na nossa sequência por meio dessa fórmula do termo geral, que é tk mais 1 igual nk, lembrando que o n é o nosso expoente. K, então, por exemplo, se você quiser o sexto termo, então, k mais 1 tem que ser igual a 6. Então, o nosso k será igual a 5, tá certo? Porque 5 mais 1 é igual a 6. Se você quiser o décimo termo, o k tem que ser 9, porque 9 mais 1 é igual a 10, tá bom? Então, este vai ser o k. O x é o primeiro carinha aqui, elevado a n menos k. E o y é o nosso segundo carinha elevado a k. Dessa forma, a gente consegue achar um termo qualquer no meio de uma sequência, tá bom? Ou ainda, nós temos essa segunda parte, que também é o termo geral, só que feito os expoentes crescentes de x. Então, ali nós fizemos pelos termos decrescentes de x, que é o que normalmente nós vamos utilizar. A não ser que o exercício, o enunciado fale que os expoentes têm que ser crescentes, daí você vai utilizar esta equação do termo geral. A única diferença está aqui, ó, que esses dois expoentes trocaram de lugar. Antes aqui era n menos k e k. Agora é k e n menos k. Tudo bem? Mas, na grande maioria das vezes, nós vamos usar de acordo com os expoentes decrescentes de x. A não ser que o enunciado peça, você faça desse jeito. Tudo bem? Olha o exemplo. Calcular o sexto termo do desenvolvimento de x mais y elevado a 15, feito segundo os expoentes decrescentes para x. Imagine se a gente tivesse que abrir isso daqui, ó. A gente teria que pegar a 15ª linha do triângulo de Pascal e fazer todo o desenvolvimento, ia dar muito trabalho. Então, pela equação do termo geral, facilmente a gente consegue achar o sexto termo. Então, vamos lá, ó. O k terá que ser igual a 5. Por quê? Porque 5 mais 1 é igual a 6. Então, como nós queremos o sexto termo, o k deve ser igual a 5. Bom, n é o expoente, no nosso caso, 15. E o k tá aqui, ó, 5. X é o primeiro carinha, que no nosso caso também é x. N é 15 e k é 5. Vezes o segundo carinha, que no nosso caso também é y, elevado a k. Bom, o que nós vamos ter que fazer para resolver isso daqui, ou para achar esse termo? Nós vamos ter que calcular este número binomial. Então, eu vou fazer aqui do ladinho. 15 e 5. Vai ser igual a 15 fatorial, 5 fatorial, e nós vamos subtrair 15 menos 5 fatorial. Lembra? Copiando. 15 fatorial, 5 fatorial, e 15 menos 5 é 10 fatorial. Bom, eu vou abrir o 15 até o 10. Então, eu vou colocar o igual aqui e vou continuar. Então, vai ficar 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes 10 fatorial.
Agora, eu vou abrir o 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu vou copiar o 10 fatorial. Então, ó, simplificando 10 fatorial com 10 fatorial. Eu sei que 4 vezes 3 é igual a 12. Eu posso simplificar o 5 com 15. 5 por 5, 1. 15 por 5, 3. Posso simplificar este 2 com este 14. 14 por 2, 7. E aqui vai ficar 1 também. Então, repare que todos do denominador vai ser igual a 1. Sobrou o 3, o 7, o 13 e o 11. Então, fazendo esse produto, 3 vezes 7 vezes 13 vezes 11, nós chegamos em 3.003. Bom, então, vamos terminar aqui. 5 mais 1, 6. Vai ser igual. Esse número binomial, nós já achamos que é 3.003. X, 15 menos 5, é igual a 10. Y à quinta. Então, essa é a resposta. Dado essa expoente aqui, x mais y elevado a 15, o sexto termo dessa sequência será este termo aqui, T6. Então, fica bastante simples, né? Dado que você tem que fazer todo esse número binomial, fica bastante simples encontrarmos um único termo. Tudo bem? Bom, vamos resolver, então, alguns exercícios relacionados a isso. Vamos lá. Primeiro, o coeficiente de x à quarta no desenvolvimento de x ao quadrado mais 3 sobre 2x à quarta é... Bom, aqui, como o expoente é menor, nós já podemos fazer direto o desenvolvimento, porque nós não sabemos qual é o termo do x à quarta, por exemplo, se é o segundo, terceiro, quarto termo, tá certo? Então, nós vamos desenvolver de acordo com o triângulo de Pascal e vamos encontrar qual é o coeficiente, ou seja, o número que acompanha o x à quarta. Então, vamos lá. Lembrando que no triângulo de Pascal, linha 4, tá certo? Então, a gente também vai pegar a linha 4, que é 1, 4, 6, 4, 1. Então, vamos começar. Aqui, ó, o primeiro carinha é o x ao quadrado e o segundo carinha é o 3 meios. Então, vai ficar 1 vezes x ao quadrado à quarta vezes 3 meios elevado a zero. Mais 4 vezes x ao quadrado, agora vai diminuindo o expoente do x e aumentando o expoente do y, tá certo? Mais 6 vezes x ao quadrado vezes 3 meios ao quadrado, mais 4 vezes x ao quadrado elevado a 1 vezes 3 meios ao cubo, mais, vou colocar aqui embaixinho, tá? 1 vez x ao quadrado elevado a zero, 3 meios à quarta. Bom, a gente não vai precisar resolver tudo, porque o que nós queremos é o coeficiente do x à quarta. Então, vamos ver onde vai dar x à quarta. Ó, quando eu tenho potência de potência, eu multiplico os expoentes. 4 vezes 2, 8. Não é este. 3 vezes 2, 6. Também não. 2 vezes 2, 4. Então, é este termo aqui que nós queremos. Reparem que aqui, ó, 1 vezes 2, 2. 0 vezes 2, 0. Então, só pode ser este daqui. Então, vamos copiá-lo aqui embaixo. Nós temos 6 que multiplica o x à quarta, porque 2 vezes 2 é igual a 4, vezes o 3 meios ao quadrado. Vamos resolver.
6x² vezes 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Sempre que eu tiver, assim, uma fração elevada ao expoente, eu faço o expoente tanto do numerador quanto do denominador. Simplificando aqui e por 2, 6 por 2, 3. 4 por 2, 2. Aqui embaixo tem o 1. Nós vamos multiplicar em linha. 3 vezes 9, 27. 1 vezes 2, 2. 27 meios, x². Então, o coeficiente do x² é 27 sobre 2. Alternativa A. Próximo. Utilizando o binômio de Newton, desenvolva. Bom, nós vamos desenvolver. Lembrando que agora a gente vai usar a linha 5 do triângulo. Então, vou por aqui, ó. Triângulo de Pascal, linha 5. Que serão os números 1, 5, 10, 10, 5, 1. Tudo bem? Bom, vamos lá. Agora, esse sinal é de menos. Quando o sinal é negativo, a gente vai alternando os sinais. Começa como positivo, depois é para negativo, positivo, negativo e assim até acabar. Então, vamos começar. 1 vezes 2x, que é o nosso primeiro termo, elevado a 5, vezes 1, que é o nosso segundo termo, elevado a 0. Menos 5 vezes, lembrando que esse 5 veio daqui. 2x, nós vamos subtraindo os expoentes do x e aumentando os expoentes do y. Tudo bem? Agora vai ser mais. Então, foi o primeiro aqui, a gente não pôs o sinal, mas é mais. Mais, menos, mais. 10 vezes 2x ao cubo, 1 ao quadrado, menos 10 vezes, ó, tem 2 10. 2x ao quadrado, 1 ao cubo, mais, vou continuar aqui embaixo, mais 5 vezes 2x elevado a 1, 1 à quarta, menos 1 vez 2x elevado a 0, 1 à quinta. Tudo bem? Igual. Bom, agora nós vamos resolver. Eu já vou colocar direto para a gente ir mais rápido. Então, ó, 2 à quinta, aqui, ó, 2 à quinta, 32. 32 vezes 1, 32, x à quinta, menos 2 à quarta é igual a 16, e 16 vezes 5 é igual a 80, 80x à quarta. Lembrando que qualquer número vezes 1 dá ele mesmo. Mais 2 ao cubo, 8, vezes 10, 80x ao cubo. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 10, 40. Mais, aqui para baixo agora. 2 elevado a 1, 2. 2 vezes 5, 10x, menos. Qualquer número elevado a 0 é 1. 1 vezes 1, 1. Então, essa é a resposta deste desenvolvimento. E, por fim, no desenvolvimento do binômio, o termo independente de x é o... Bom, aqui é um exemplo que é bastante comum. Termo independente é aquele que não tem o x, ou seja, não tem a letra, tá certo? Que é aquele último carinha que não tem letra. Então, nós vamos encontrar qual é esse termo. Lembrando, então, termo independente é aquele que não tem a letra, no nosso caso, x. Então, vamos resolver. Nós temos aqui o x, que seria o primeiro termo, o 4 e o 3 sobre 3x, que seria o segundo termo, o 8, que seria o nosso n, tá? Então, vamos escrever utilizando o termo geral segundo o expoente decrescente de x. tk mais 1.
K é justamente o que nós queremos. Nós queremos saber qual é o termo que é independente. Então, K é o que nós queremos. Lembrando que aqui, ó, é o N. E o N é o nosso expoente, 8. Embaixo vai ficar K mesmo. Vezes. X é o primeiro carinha. No nosso caso, é X mesmo. X elevado a N menos K. Então, 8 menos K. Que multiplica. O Y é o nosso segundo carinha. No nosso caso, é tudo isso daqui, ó. 4 sobre 3x elevado a K. Então, vamos arrumar. Vai ficar assim, ó. TK mais 1, 8K. Vou copiar aqui, ó. 8 menos K. Bom, como eu tenho um expoente aqui para a fração, o expoente é tanto do numerador quanto do denominador. Vou colocar assim, ó. Tudo bem? Arrumando ainda. K mais 1 igual 8K, x elevado a 8 menos K. E eu vou colocar separadinho aqui, ó. Vai ficar 4 elevado a K sobre 3 elevado a K. Este carinha aqui, ó, x elevado a K, usando as propriedades da potência, a gente pode colocar ele aqui em cima. Só que quando a gente faz isso, a gente tem que mudar o expoente o sinal do expoente. Então, será K vai ficar menos K. O que nós precisamos? Nós precisamos dos carinhas que tem o x, ó. Nós sabemos que este expoente o expoente do x tem que ser igual a zero para nós acharmos o termo independente. Então, eu vou vir aqui do ladinho. Quem está com o x? Ou qual o expoente do x? X elevado a 8 menos K vezes x elevado a menos K. Certo? Então, nós precisamos zerar o expoente do x. Os números, que são os coeficientes, a gente deixa ele aqui. Multiplicação de bases iguais conserva a base e soma os expoentes. 8 menos K menos K, menos 2K. No termo independente, este expoente é zero. Então, qual é o valor de K que zera esse expoente? Então, nós temos que 8 é igual a 2K, K vai ser igual a 8 sobre 2, que é igual a 4. Se o K é igual a 4, e lembrando que nós sempre pegamos o TK mais 1, então, o termo 4 mais 1 será o termo 5. Então, o termo independente será o quinto termo. Alternativa D, quinto termo. Bom, essa foi a aula de hoje. Nós estudamos números binomiais, binômio de Newton, triângulo de Pascal. Estude bastante, pratique e até a próxima aula.